Saudações, caro estudante da disciplina de Metodologias de Investigação. Seja bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje vai falar sobre diferentes tipos de conhecimento. Estamos a dar continuidade à matéria do primeiro tema. Concretamente, vamos reconhecer os diferentes tipos de conhecimento, vamos caracterizar esses tipos de conhecimento com maior enfoque para o conhecimento científico, vamos definir ciência e vamos ficar com um trabalho para classificar o conhecimento científico. Certamente que todos os estudantes sabem o que é conhecimento. Já têm conhecimento de o que é conhecimento. Portanto, não é novidade para ninguém falar do conhecimento. O dicionário já define conhecimento como sendo o ato ou o efeito de conhecer. Ter noção de alguma coisa, ter informação sobre alguma coisa, ter instrução sobre alguma coisa, ou ter ideia sobre alguma coisa. Claramente que existem vários tipos de conhecimento. Numa distinção mais simples, existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento popular e o conhecimento não popular. A questão que se coloca é quais são as diferenças que existem entre esses dois tipos de conhecimento, tanto o popular e o não popular. Para uma melhor percepção da diferença entre o conhecimento popular e não popular, é importante ler o livro que temos estado a usar, que é de Marconi e Lakatos. Aqui vamos poder encontrar elementos e informação suficiente para percebermos a diferença entre estes dois tipos de conhecimento, o popular e o não popular. A história do agricultor que conhece as épocas, as características dos solos, necessidade de estrume, necessidade de pousio, uso de diferentes técnicas e tecnologias de cultivo, a evolução até os dias de hoje, a agricultura moderna, sementes modificadas, culturas comerciais, cultivo em estufas, cultivo no fundo do mar, aquacultura, diferentes formas de produzir na agricultura que até hoje conhecemos, revelam a evolução do conhecimento. São um exemplo claro que podemos usar para compreendermos os diferentes estágios pelos quais o ser humano passou para a organização do conhecimento, para a produção desse conhecimento, de modo a ser útil para o desenvolvimento da humanidade. Daí que é importante percebermos essa história para percebermos a relação entre os diferentes tipos de conhecimento que vamos passar a descrever. Na verdade, temos o conhecimento popular, que é o senso comum, ou o conhecimento vulgar, e temos o conhecimento não popular, que é composto por conhecimento filosófico, por conhecimento religioso, por o conhecimento teológico. Também temos o conhecimento científico, que é aquele que mais nos interessa na abordagem da aula de hoje. Isto significa que precisamos de descrever esses diferentes tipos de conhecimento, mas tendo em conta que o conhecimento que mais nos interessa é o conhecimento científico, porque é onde o nosso foco vai se centrar. O primeiro tipo de conhecimento é o conhecimento popular. O conhecimento popular é superficial porque conforma-se com a aparência e com o comprovável. É um conhecimento que qualquer um tem acesso, pode desenvolver através da convivência com o cotidiano e tem acesso a esse conhecimento, conforma-se com aquilo que aparenta ser, mesmo quando não seja comprovável de assim ser. Portanto, em segundo lugar, o conhecimento popular é sensitivo. É referente a vivências e emoções
da vida diária. O conhecimento científico, o conhecimento popular é subjetivo, é o sujeito que organiza suas experiências e conhecimentos da vivência e da história contada. Portanto, não existe em algum lugar registrado, está registrado no cérebro da pessoa que vivenciou, que experimentou e que tem a possibilidade de contar sua história, mesmo que este venha a ser convertido em uma biografia ou a verdade é que o conhecimento que a pessoa tem é esse conhecimento que existe e não está guardado em nenhum outro lugar e nem é possível comprová-lo. O conhecimento popular também é sistemático, não há sistematização de ideias nem na sua aquisição, muito menos na tentativa de validação. O conhecimento popular é valorativo porque baseia-se em emoções do sujeito sobre o objeto. O conhecimento popular é reflexivo, depende da familiaridade entre o sujeito e o objeto. O conhecimento popular é verificável, isto é limitado ao âmbito da vida e experiência diária e observável no dia a dia. Aquilo que não é possível observar está no horizonte do conhecimento não popular. O conhecimento popular é falível e não exato. Conforma-se com a aparência e com o que se ouve dizer a respeito do objeto. Não permite a formulação de hipóteses sobre a existência de fenômenos situados além das percepções objetivas dos órgãos dos sentidos do ser humano. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é valorativo. O seu ponto de partida consiste em hipóteses não observáveis, mas sim baseadas na experiência e não da experimentação. O conhecimento filosófico não é verificável. O enunciado das hipóteses filosóficas não pode ser confirmado nem refutado. O conhecimento filosófico é racional, consiste num conjunto de enunciados correlacionados e logicamente arrumados. O conhecimento filosófico é sistemático, as hipóteses e enunciados visam a uma representação coerente da realidade, tentando apreendê-la na totalidade. Por fim, o conhecimento filosófico é infalível. Este conhecimento não é submetido ao decisivo teste de observação ou da experimentação. O conhecimento filosófico é caracterizado pelo esforço da razão pura para questionar os problemas humanos e poder disseminar entre o certo e poder discernir, poder distinguir entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana. Portanto, o conhecimento filosófico preocupa-se em esclarecer o que é certo e o que é errado na sociedade. O objeto da análise da filosofia são relações conceptuais, existências lógicas que não são redutíveis a algo material e por essa razão não observável direta nem indiretamente. O conhecimento religioso
esta forma de conhecimento apoia-se em doutrinas que contêm proposições sagradas e inspiracionais. O conhecimento religioso é valorativo porque contém valores sagrados. O conhecimento religioso também é indiscutível porque as verdades do conhecimento religioso não são questionáveis. A fé que o religioso tem é que é questionável, mas a verdade religiosa não pode ser questionada. O conhecimento religioso também é sistemático porque assume que o mundo é obra divina, foi produto da criação de Deus. O conhecimento religioso não é verificável, pois suas evidências não são verificáveis. O conhecimento religioso ou tecnológico requer fé nas verdades consideradas sobrenaturais. Passemos agora a descrever o conhecimento científico. O conhecimento científico apoia-se em fatos, algo que tenha sua existência, visível ou invisível. Portanto, isso leva-nos à primeira característica do conhecimento científico, que é o conhecimento científico é factual. Lida-se com formas de existência que se manifesta de alguma forma ou de algum modo. Portanto, todo o fenômeno que não se manifesta ou não manifesta a sua existência não faz parte dos objetos a serem estudados pela ciência. O conhecimento científico é contingente porque as proposições e hipóteses com veracidade ou falsidade conhecida por meio da experimentação e da razão. O conhecimento científico é sistemático porque é ordenado logicamente e é um sistema de ideias ou é um conjunto de teorias verificáveis. O conhecimento científico é verificável porque é verificável porque pode-se comprovar ou pode-se rejeitar, dependendo dos casos, quer através da ciência é verificável, o conhecimento científico é verificável porque pode-se comprovar através do rigor, através do ou rejeitar também através da experimentação, através da razão. A última característica do conhecimento científico é que o conhecimento científico é falível, por não ser definitivo ou absoluto ou final. O conhecimento científico é falível porque é relativo, é aproximadamente exato. As novas descobertas e os novos desenvolvimentos tecnológicos podem trazer conhecimento que vai alterar o conhecimento sobre o mesmo assunto que era tido anteriormente. Mesmo com a separação metodológica entre os diferentes tipos de conhecimento, de conhecimento sobre a realidade, o cientista pode penetrar nos diferentes tipos de conhecimento para construir o conhecimento científico. Estás a dizer aqui que a construção do conhecimento científico pode se apoiar em conhecimento religioso, filosófico, popular, para poder-se produzir o conhecimento científico. O que é ciência?
Existem várias definições de ciência. Ciência pode ser definida como um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, né, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Portanto, o mais importante é saber que existem várias definições de ciência e, quando estamos a fazer um estudo, escolhemos a definição que melhor se adequa ao nosso estudo. A ciência tem componentes. Essas componentes são fundamentais para a caracterização do conhecimento científico, mas também para a sua produção. A primeira componente é que o conhecimento, a ciência é objetivo ou finalidade. Portanto, a primeira componente é o objetivo ou a finalidade da ciência. Portanto, tenta identificar aspectos comuns ou leis gerais sobre eventos ou fenômenos. A outra componente da ciência é a função. Portanto, a ciência tem a função de aperfeiçoamento constante do acervo do conhecimento sobre o mundo e a relação do mesmo com o mundo. Portanto, a função é perceber que há um aperfeiçoamento constante no acervo da informação, no acervo do conhecimento, que tende a tornar o conhecimento mais antigo obsoleto e o conhecimento mais novo validado. A terceira componente é que o conhecimento científico tem objeto. Objeto de estudo que pode ser material ou objeto de estudo que pode ser formal. É material aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou ouvir. É formal quando o enfoque é especial em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto de estudo, como acontece com a biologia, com o ser humano, né? Que é objeto de estudo da biologia, é objeto de estudo da medicina, é objeto de estudo de outras ciências. O objeto formal tem enfoque especial em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto, como já havia me referido. A classificação e divisão da ciência. Deixo aqui um trabalho que deverão ler Marconi e Lakatos para poder responder essas duas perguntas. A primeira diz para identificar as diferentes classificações das ciências. A segunda é para enquadrar o turismo na classificação das ciências. Em que classificação das ciências se enquadra o turismo? Podemos recorrer a Marconi e Lakatos para poder fazer este trabalho. Como já é de conhecimento do estudante, em caso de dúvidas ou contribuições, poderá usar um destes links para poder me encontrar. Por essa via, muito obrigado. Até a próxima.